Capítulo de número 1, versículo 15 e 16 da primeira Epístola Universal de São Pedro, está escrito assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, o teu querido e amado Filho, aqui está a tua igreja que vier te louvar, te glorificar, te adorar e se alimentar da tua palavra, que é o pão vindo dos céus. E assim como a nossa matéria necessita, meu Deus, do pão material, a alma precisa do pão espiritual, que é a tua palavra, para que assim possa ter energia, disposição, coragem, vida, para continuar na tua presença, fazendo a tua obra. Pai, assim venha, fale conosco, porque assim seremos alimentados, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode sentar. Santidade é o contrário de pecado. Paralelo é aquilo que anda lado a lado, em igualdade. Isso é uma coisa paralela. Uma coisa antagônica é aquilo que anda no sentido contrário, oposto, contramão. Assim é a santidade e o pecado. O pecado é o oposto de santidade, assim como santidade, obviamente, é o oposto do pecado. O pecado é tudo aquilo que entristece a Deus, é tudo aquilo que irrita Deus. Se você quiser definir, esclarecer e dizer para alguém o que é pecado, você vai dizer: pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Ora, se o pecado entristece, a santidade alegra. Se o pecado provoca ira em Deus, a santidade provoca paz em Deus, porque o pecado é o oposto da santidade. Isso é uma coisa tão forte, que quando Isaías escreve no capítulo, se eu não me engano, 59, versículo 2, ele diz que o pecado faz divisão entre o homem e Deus, faz separação, afasta o homem de Deus. E é uma barreira tão perigosa, é uma barreira tão marcante, que a Bíblia diz que impede Deus de nos ouvir. Esconde o seu rosto de vós e faz com que Deus não ouça as nossas orações, as nossas súplicas, por mais desesperados que estejamos, por mais aflitos e angustiados, por maior que seja o problema, a luta, a perseguição e a adversidade, se nós clamarmos a Deus nessa hora, por causa do pecado, aquilo ali vai causar uma barreira e Deus não irá nos ouvir nem nos atender. Então eu estou falando que santidade é o contrário de pecado. Quando Jesus ele ensina sobre a oração, isso está no capítulo 6 de Mateus, que ele manda entrar no quarto e fechar a porta e orar ao Pai em secreto, e Deus que nos vê em secreto nos recompensará. Ele dá o modelo da oração: Pai nosso que está no céu. E é interessante abrir um parênteses aqui para dizer que nunca você viu alguém, antes de Jesus, orar chamando Deus de Pai. Chama Deus de pastor, de poderoso, de bendito,
de santo, de soberano, mas nunca ninguém tinha tido a coragem e a ousadia de entrar na presença de Deus e se colocar como filho e obviamente tratar Deus como pai. Aí Jesus Cristo vem e diz: quando você for orar, você não vai dizer meu amigo Deus, poderoso Deus, soberano Deus. São palavras que você pode usar? Pode, mas ele diz que você tem a liberdade de dizer Pai nosso que está no céu. Glória a Jesus. Ou seja, Jesus Cristo quis mostrar para a igreja, quis nos revelar que nós temos plena liberdade de entrarmos na presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: cheguemos com confiança ao trono da graça. Louvado seja Deus. Então quando ele diz essa primeira parte, aí ele vai para a segunda e ele diz: santificado seja o teu nome. Ora, quando Jesus nos traz esse modelo de oração e chega nessa parte que ele diz santificado seja o teu nome, ele está nos orientando para que nós não levemos o nome do Senhor a ser blasfemado. Ele está nos ensinando que precisamos ter cuidado para que as pessoas, pelas nossas atitudes, blasfemem do nome de Deus. Porque às vezes as nossas atitudes fazem com que alguém queira blasfemar o nome do Senhor. Aí ele diz: quando você for orar, diga Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Pois bem, eu estou falando sobre santidade e sobre pecado. O único atributo, eu vou explicar daqui a pouco as diferenças entre atributos divinos e atributos morais, mas antes eu preciso lhe dizer que o único atributo que a Bíblia reafirma 3 vezes, de forma sequencial, a Deus é santidade. O único atributo que a Bíblia afirma seguidamente, de forma ininterrupta, 3 vezes, é santo. Quando Isaías tem a visão no capítulo 6, que ele vê o trono de Deus, ele vê o séquito de Deus, ele vê Deus sentado no trono, a Bíblia diz também que ele vê serafins, que tem 6 asas, 2 para cobrir os pés, 2 para cobrir o rosto e 2 para voar. E quando eles voam, a Bíblia diz que eles passam um pelo outro e olham um para o outro e diz santo uma vez. Depois ele diz de novo santo, segunda vez. Depois ele diz de novo santo, terceira vez. Santo é o Senhor dos exércitos. É o único atributo de Deus que os serafins, os anjos, afirmam de forma seguida por 3 vezes: é santo. Provavelmente aqui pode se representar a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, mesmo assim, entretanto, é o único atributo que é afirmado e reafirmado 3 vezes seguidas. Por quê? Veja só, eles poderiam dizer grande, grande, grande é o Senhor dos exércitos. Eles poderiam dizer maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso é o Senhor dos exércitos. Eles poderiam dizer poderoso, poderoso, poderoso é o Senhor dos exércitos. Eles poderiam dizer soberano, soberano, soberano é o Senhor dos exércitos. Grandioso, grandioso e grandioso. E não estava errado em eles falarem isso, mas o que eles expressaram seguidamente por 3 vezes foi santo. Santo e santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Repito, o único atributo que é repetido 3 vezes, afirmado 3 vezes, é o atributo da santidade. E por falar em atributos, eu vou lhe mostrar os atributos divinos e os atributos morais de Deus. São 7 atributos divinos e 7 atributos morais. Eu anotei aqui, porque eu não tenho de memória. São 7. Primeiro, nos atributos divinos: onipotência, onipresença, onisciência,
eternidade, infinito, soberano e imutável. Poderia até acrescentar outros fora da lista, como infalível, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade, infinito. Parece que é a mesma coisa, infinito e eterno, mas não é. Veja, os números, eu aprendi isso ainda na segunda, terceira série do primário, eles são infinitos, os números. Porque você conta 1, 2, 3, 4 e vai por ali afora. Você passa pelas unidades, pelas dezenas, pelas centenas, milhares. Unidade de dezena, unidade de centena, unidade de milhar. Depois você vai para milhões, depois vai para bilhões, depois vai para trilhões e depois eu não sei como é que fala mais. E não para, os números são infinitos. Mas Deus, além de ser infinito, Ele é eterno. Eu já falei outras vezes que Deus, quando nos criou, Ele nos criou com um atributo chamado imortalidade, quando nós fomos criados no princípio. Porque o atributo da eternidade só pertence a Deus. Por quê, pastor? Porque uma coisa é você ser imortal, outra coisa é você ser eterno. Por quê? Porque Ele é eterno, porque Ele é sem princípio e sem fim, existente por si mesmo, sem ninguém ter o criado. Por isso Ele é eterno. Glória a Deus. Esses são os atributos divinos. Os atributos morais de Deus, que também são 7, são santidade, justiça, bondade, misericórdia, amor, verdade e sabedoria. São os 7 atributos morais de Deus. Santidade, justiça, bondade, misericórdia, amor, verdade e sabedoria. Só que esses 7 atributos, eles se resumem em um: santidade. Quem é santo é justo, quem é santo é bom, quem é santo tem misericórdia, quem é santo ama, quem é santo anda na verdade, quem é santo tem sabedoria. Então esses 7 atributos, eles se resumem em santidade. Agora preste atenção no que eu vou falar. Se um homem na terra, uma mulher na terra, ele desejar algum atributo divino, ele se torna concorrente de Deus, ou até mesmo inimigo de Deus. Nenhum homem na terra, nenhuma mulher, nenhum ser humano pode desejar algum atributo divino de Deus, porque já está sendo explícito: atributo divino pertence à divindade, pertence a Deus. Então nenhum ser humano na terra pode desejar os atributos divinos de Deus, porque se assim o fizer, este vai se tornar concorrente e, para ser mais claro, inimigo de Deus. E como eu falei, que os 7 atributos morais de Deus se resumem em santidade. Vou chegar lá, mas antes, deixa eu lhe dizer o que acontece quando o homem, quando o ser humano, ele deseja algum atributo divino de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que havia um rei chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele criou o grande império babilônico, um dos maiores impérios da história da humanidade na terra, era o Império Babilônico. E ele construiu coisas extraordinárias, como por exemplo, o Jardim Suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lá na Babilônia, era um homem afamado, tão afamado, que quando Deus dá o sonho para Daniel, Daniel vê uma estátua que tem cabeça de ouro, peito de prata, o ventre e as pernas de bronze e os pés de ferro misturados com barro. E quando Daniel, que é convocado para dar a interpretação daquele sonho, Daniel diz que
o cabeça de ouro era o Nabucodonosor, porque Deus tinha o exaltado sobre todas as nações na terra. Ele era grande, ele era forte, ele era poderoso. Em outra revelação, ele vê Nabucodonosor como uma grande árvore, aonde todas as aves da terra se aninham e se abrigam naquela árvore. E ele diz: isso aqui também representa a grandeza que você adquiriu, o tamanho e as proporções que você alcançou, de maneira que as nações da terra vêm se abrigar na sua sombra. Assim era Nabucodonosor, grande, forte e poderoso. Aí a Bíblia diz que um dia ele se acordou e olhou para a grandeza do seu reino, olhou para a beleza do seu reino, olhou para a riqueza do seu reino e disse assim: olha aí tudo que eu consegui realizar, fazer e cumprir com a força da minha mão, com a força do meu braço, pela minha capacidade, pela minha inteligência, pela minha cultura, pela minha coragem, pela minha valentia, eu consegui edificar e construir tudo. Nesta mesma hora, uma voz ecoou do céu e disse: louco, vão se passar 7 tempos sobre ti, e tu vai viver no campo, comer grama feito boi, berrar feito ovelha, dar polpa feito jumento e relinchar como cavalo. Aí a Bíblia diz que nesse momento saiu o sentido, aleluia, de Nabucodonosor. Ora, Nabucodonosor era rei, o rei morava no palácio, melhor lugar, comia a melhor comida, vestia a melhor roupa, tinha o melhor quarto climatizado, tudo a seu favor. Mas quando passou, aleluia, esse tempo sobre a vida dele, ele não desejava mais sentar-se à mesa para comer o seu filé mignon, os seus manjares. Ele preferia estar lá no meio do cercado, comendo capim, comendo grama. Não, ele não ia para casa deitar na sua cama com seus travesseiros de pluma, de pena selada de cisne. Não, ele preferia deitar lá no meio do campo. Era assim que ele ficava, era assim que ele estava. O cabelo cresceu, a barba cresceu, as unhas cresceram, ficou parecendo o chupa-cabra ou lobisomem. Ficou lá no meio do mato, aleluia, esquecido e abandonado, pensando ele que estava fazendo as melhores coisas para a sua vida. Por quê? Porque Deus tirou o seu senso, tirou o seu sentido, tirou a sua capacidade. Aí quando passou esse tempo e Deus novamente deu a ele o sentido, deu a ele o intelecto, a inteligência, aí ele entendeu e disse: não, só tem um que é grande, só tem um que é poderoso, só tem um que abate, só tem um que exalta, só tem um que bota no trono, só tem um que tira do trono, só tem um que é rei, só tem um que é soberano, só tem um que tem todo o poder, e ele se chama Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Glória. Veja que pelo fato dele desejar a glória de Deus para si, foi comer capim para aprender. É por isso que está escrito em Isaías 42:8, se a memória não me falha: eu sou o Senhor e este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não darei. Deuteronômio, se eu não me engano, 32 e 39, aleluia. Lá está escrito: vede que eu sou e nem outro Deus há comigo. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Mas aí a Bíblia diz que no tempo da igreja, a igreja já está se estabelecendo, mas existe um rei chamado Herodes que não está satisfeito com o crescimento da igreja, porque sempre é assim. Lá no Egito, quando o faraó olhou para a igreja, aleluia, e viu a igreja crescendo, ele também já não gostou e já quis criar alguns projetos, alguns planos para impedir o crescimento da igreja. Mas a Santa Bíblia diz no primeiro capítulo do Êxodo que quanto mais faraó perseguia, mais o povo crescia. Quanto mais faraó amaldiçoava, mais Deus abençoava. Quanto mais faraó humilhava, mais Deus exaltava. Quanto mais faraó queria dar derrota, Deus trazia vitória. Então não se preocupe,
preocupe. Se você faz parte da igreja, está, aleluia, arrolado e contabilizado na igreja do Senhor, no povo de Deus, não se preocupa. Existe um Deus soberano, tremendo, poderoso, que parece até loucura o que eu vou falar, mas a minha Bíblia diz que Ele trabalha para aquele que nele espera. Eu digo que parece loucura, porque como é que você pode conceber a ideia de um Deus soberano, de um Deus poderoso, de um Deus tremendo, que não depende de nada nem ninguém, não precisa de nada nem ninguém, vai trabalhar para meros seres humanos, pó, cinza, barro, pecador, falho, mas Ele promete e Ele vela sobre a sua palavra, aleluia, aquele que nele espera, Ele trabalha, Ele luta para me dar e para te dar vitória, louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que o Herodes, com raiva da igreja, olhou para a igreja e disse: eu não estou gostando dessa igreja. Se você vê a mesma coisa que acontece hoje, eles não gostam da igreja. Mesmo a igreja, irmão, mesmo o cristianismo, trazendo a maior contribuição para o bem da sociedade, eles não gostam. Já falei aqui, aonde existia cultura de morte, irmãos, aonde o cristianismo chegou com a palavra de Deus, ele quebrou cultura de morte, louvado seja Deus. Foi quem ensinou sobre estabelecer família, foi a igreja que fundou faculdade, asilo, para cuidar de idosos, para cuidar de drogado, fundou hospitais, tudo isso foi ideia trazida pela igreja, no local onde as pessoas eram abandonadas, esquecidas, desprezada, não tinha ninguém por eles, a igreja chegou e trouxe toda essa contribuição. Mas hoje as pessoas, elas se levantam e se revoltam contra a igreja. Se você parar um pouco para pensar, você vai ver que a igreja, ela foi tão influente, principalmente aqui no Brasil, que existem cidades ou várias cidades que recebem nome de santo e de apóstolo. Por quê? Porque foi a igreja que começou a estabelecer. Por exemplo, a maior cidade do nosso Brasil e uma das maiores da América do Sul, talvez a maior, é o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo. Veja, já se deu o nome, é o nome de um apóstolo, é o nome do santo. Por quê? Porque a igreja, irmão, começou ali a edificar, a construir, se dedicaram e formaram nações, civilizações, educaram, civilizaram as pessoas. Mas hoje eles são contra a igreja, mas tudo bem, a igreja já está acostumada com isso, porque Jesus Cristo alertou dizendo: no mundo você vai ter aflição, se me perseguiram, perseguiram vocês também, se fizeram isso ao madeiro verde, quanto mais ao madeiro seco, mas ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, louvado seja Deus. Aí o Herodes se levantou contra a igreja, disse: eu estou gostando desse negócio da igreja. Mandou matar Tiago à espada, guardou Pedro para no outro dia matar, para agradar o povo, agradar o mundo. Às vezes os governantes fazem isso, faz coisa contra a igreja para agradar o mundo, mas tudo bem, isso é desde o princípio. Aí a Santa Bíblia diz que Herodes um dia, ele chegou na sua casa, no cenáculo, que é um primeiro andar, vestiu uma roupa real, uma roupa especial, roupa de gala, e foi olhar para a sacada do seu primeiro andar. A multidão afluiu, porque saiu o comunicado que ele ia discursar, ele ia dar um depoimento, ele ia fazer, aleluia, um pronunciamento. Então as pessoas correram para ouvir o pronunciamento do Herodes, e a história sagrada diz em Atos que ele começou a falar, e ele falou com tanta eloquência, com tanta capacidade, ele falou com tanto esmero, com tanta profundidade, que a plateia, a multidão começou a olhar abismado, começou a olhar espantado, começou a olhar, aleluia, extasiado. Aí começaram a gritar: isso não é um homem que está falando, isso é um Deus que está falando, só pode ser um Deus para ter essa capacidade de falar. Aí a Bíblia diz que o Herodes tomou para si aquela glória, que era glória para Deus, ele pegou para si. Aí a Bíblia diz que ele não deu glória a Deus, e por esta razão veio um anjo de Deus e o feriu, e ele morreu comido de bicho, porque não quis dar glória a Deus, porque quis tomar para si a glória pertencente a Deus. E eu já falei, repito, ele não morreu instantaneamente, não morreu na hora, o anjo veio e feriu. Segundo a tradição, ele passou 3 dias sendo comido de bicho para poder morrer. O médico vinha, limpava os bichos, jogava na lixeira,
trincheira, quando voltava, estava totalmente tomado de bicho novamente. Limpava, jogava fora e assim se multiplicava rapidamente. 3 dias ele passou sendo comido de bicho. E eu entendo que assim como ele deu tempo para o Nabucodonosor reconhecer que ele não era nada, Deus também deu tempo a Herodes, para Herodes se converter, para Herodes mudar de caminho, para Herodes se santificar, para Herodes entrar na linha, para Herodes se aprumar, para Herodes reconhecer que ele era pó, cinza e barro e dar glória para Deus, aleluia. Mas Herodes não quis reconhecer, preferiu morrer comido de bicho do que reconhecer que só existe um que é poderoso e soberano. Ei, mas nessa noite eu também te digo que o Deus santo, o Deus justo e o Deus eterno, ele também nos dá oportunidade, a mim e a ti. Não perca a oportunidade que o eterno está te dando. Por isso ele diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrepender. Deus está dando oportunidade, Deus está dando chance, Deus está permitindo, Deus está dizendo: a oportunidade está aqui, a chance está aqui, aproveita ela antes que a porta se feche. Louvado seja Deus. Pois bem, Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Porque ele quis para si um atributo pertencente a Deus na esfera do divino. Mas aí eu vou lhe dizer que o único atributo que Deus permite que o homem tenha e não se torne concorrente de Deus é a santidade. O único atributo, eu falei que o conjunto dos 7 está dentro da santidade, a gente pode resumir em santidade. O único atributo que, ao invés de afastar o homem de Deus, aproxima de Deus, é a santidade. É o único atributo que Deus, ele nos autoriza e até exige e cobra que a gente tenha. É o atributo da santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Deus não diz: seja onisciente porque eu sou onisciente, seja onipresente porque eu sou onipresente, seja onipotente porque eu sou onipotente, seja imutável porque eu sou imutável, seja infalível porque eu sou infalível. Não, ele diz, mas ele diz: seja santo porque eu sou santo. Quando eu quero assumir os atributos divinos de Deus, isso me afasta de Deus. Mas quando eu decido assumir o atributo da santidade, isso me leva para perto de Deus, isso me aproxima de Deus, isso me leva para perto do Senhor. Isso é uma coisa tão tremenda, amados irmãos, queridas irmãs, que a Santa Bíblia diz em Hebreus 12:14 ou 14:12 a seguinte palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Veja porque é que Deus vai exigir que a sua igreja seja santa, ou busque o atributo da santidade, porque é o único atributo com o qual você não vai se tornar concorrente, muito menos inimigo, e nem jamais vai lhe afastar de Deus. Pelo contrário, vai lhe aproximar de Deus. Por quê, pastor? Porque esse atributo nos leva a uma condição de semelhança. Veja, a Bíblia diz que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por quê? Nós temos que ser semelhante a Jesus, porque Jesus vai se manifestar em glória. Ele não vai vir mais em forma humana, no sentido de morrer, de sofrer, de se cansar, de ter fome, de ter sede. Não, Ele vai vir em forma gloriosa, glorificado, aleluia. Então quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Por que nós temos que ser semelhante a Ele? Porque o homem, no seu estado pecaminoso, se ele se aproxima de Deus, ele morre, ele se acaba. Veja que quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus alertou a Moisés: Moisés, homem nenhum pode ver a minha glória, porque se ver a minha glória, o homem morre. Moisés, eu vou fazer aqui, eu vou dar um jeito para que você veja pelo menos um pouquinho da minha glória. Você vai ficar aqui nessa brecha, na fenda dessa rocha, dessa montanha de pedra, e eu vou passar. Quando eu passar, você vai estar escondido aqui nessa rocha, você vai estar escondido aqui na fenda dessa pedra. Aí eu vou passar. Quando eu passar, você
vai poder ver um pouco da minha glória. Mas para isso você tem que ficar aqui nessa rocha. Para isso você tem que se esconder aqui nessa rocha. Para isso você tem que se firmar aqui nessa rocha. Para isso você tem que seguir essa rocha. Para isso você tem que... Você entendeu, mano? Eu não estou falando de rocha, do minério da terra. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. Que todo aquele que se esconde na rocha chamada Jesus, esse consegue contemplar, visualizar e se encher da glória de Deus. Aleluia! Aí Moisés se escondeu e Deus passou. Aí a palavra diz que quando ele passou, Deus viu a glória de Deus pelas costas. Segundo os teólogos mais aprofundados, mais estudados, diz que Moisés só viu um pouquinho do calcanhar de Deus. E quando ele desceu do monte, o povo não podia nem olhar para a face dele, porque brilhava. Ele só viu um pedaço do calcanhar de Deus. Então a santidade, ela nos leva a um patamar de semelhança com Deus, de sermos similar, parecido com Deus. E quando Jesus se revelar, nós seremos semelhantes a Ele. Ora, o apóstolo Paulo é quem nos revela esse mistério no capítulo 15, versículo 51. Eis que eu vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta, porque a trombeta vai soar e aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, isso que é, aleluia, incorruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte na vitória. Por quê, pastor? Porque quando nós passamos por esse processo de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível, nós poderemos entrar na presença de Deus e a morte não vai poder nos tocar, a morte não vai poder nos atingir, a morte não vai poder nos ceifar, porque vamos estar em um estágio de semelhança com o Criador, com o Eterno. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Por isso ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não, pastor, mas eu tenho o direito de ver Deus porque eu sou muito bonito. Sim, coisa fofa. Eu tenho o direito de ver Deus porque eu sei ler e escrever. Sim, doutor. Eu tenho o direito de ver a Deus porque é a minha casa, porque eu tenho um carro, porque eu tenho dinheiro, porque eu sou bonito, porque eu sou rico, porque eu sou pobre. Não. Dinheiro, casa, carro, espaço não dá direito a nenhum ser humano ver a glória de Deus. O que dá direito é santidade. Se você for santo, Deus não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é doutor, se você é idoso, se você sabe ler, se você não sabe ler, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é branco, se você é preto, se você é homem, se você é mulher, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro. Deus não quer saber. Se você andar em santidade, Deus se revelará a você em glória. Aleluia! Glória a Jesus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Já dizia Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E aqui termino a minha participação lhe perguntando: como está o seu coração diante de Deus? Só para você entender, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que é que você tem falado? Qual tem sido o seu assunto? Qual tem sido a sua conversa? Qual tem sido a sua fofoca? O que é que você está postando lá no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook? Aleluia! A boca fala do que o coração está cheio. Se estiver cheio da palavra, você vai falar a palavra. Se estiver cheio de Deus, você vai falar de Deus. Se estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar do Espírito Santo. Se estiver cheio de azeite, você vai falar de azeite. Se estiver cheio de unção, você vai falar de unção. Aleluia! Se
menor ali, aí para gente, é Lá menor, vai ser.